O que acontece no cérebro quando você aprende? Você já pensou sobre? Vou contar uma história muito interessante. Em 1997, na Universidade de Cambridge, o neurocientista Wolfgang Schultz fazia algo aparentemente simples. Registrava a atividade elétrica de neurônios dopaminérgicos de macacos, enquanto eles recebiam gotas de suco após certos sinais luminosos. No início do experimento, os neurônios disparavam com força exatamente no momento em que o suco tocava a língua do animal, como seria de esperar de um circuito de prazer. Mas o curioso é que, à medida que os macacos aprendiam a associar o suco à luz, primeiro vinha a luz, o sinal luminoso, depois gotas de suco eram ofertadas. Quando eles aprenderam a associar a luz ao suco, algo inesperado aconteceu. Os neurônios pararam de disparar quando o suco chegava. Passaram a disparar com a mesma intensidade no instante em que a luz acendia, antes mesmo de qualquer gota de suco. E, mais estranho ainda, quando a luz acendia e o suco, por algum motivo, não vinha, esses mesmos neurônios silenciavam abruptamente, caindo abaixo da sua atividade basal. Schultz e seus colaboradores perceberam que estavam diante de algo muito mais sofisticado do que um simples circuito do prazer. Aqueles neurônios não estavam sinalizando o quanto aquele suco era bom. Estavam sinalizando a diferença entre o que o cérebro esperava e o que de fato acontecia, o que hoje é chamado de erro de predição de recompensa, o famoso EPR. Diferença entre a recompensa que você espera receber e a recompensa que você realmente recebe. Se o resultado dessa comparação entre o que você espera receber e o que de fato recebe, se a diferença, né, se o resultado dessas duas variáveis, se for um resultado, se for melhor do que o esperado, se o que realmente a pessoa recebe é maior ou melhor do que o esperado, esse erro é positivo. Se for pior, é negativo. Ou seja, se o que a pessoa recebeu, de fato, foi menos do que eu esperava, então é considerado um erro negativo. Erro aí a gente pode entender como a diferença entre a recompensa esperada e a recompensa recebida. Essa descoberta, com a observação dos macacos e gotas de suco, se tornaria uma das bases mais sólidas de toda a neurociência da aprendizagem, que é justamente a aprendizagem é proporcional à surpresa do resultado, não à simples repetição. Essa história ela é interessante porque ela captura em uma cena só a virada de perspectiva que eu quero propor para você nessa nossa palestra hoje. Nós tendemos a pensar a aprendizagem como um processo relativamente abstrato, algo que envolve atenção, esforço e repetição apenas. E tudo isso
essas funções psicológicas, atenção, esforço, repetição, são importantes e de fato acontecem. Mas, por trás de cada um desses processos psicológicos, existe uma química extremamente concreta, mensurável e hoje muito bem descrita pela ciência. Uma química que decide, em grande parte, se uma informação nova vai ser guardada, armazenada ou simplesmente descartada. Eu sou Adnilce Silva de Essa, especialista em neurociência, em avaliação educacional e em autoria educacional, graduada em psicologia, em química e em administração. Sejam muito bem-vindos a esta palestra da primeira jornada de Química Aplicada do Agregando Conhecimento. É com grande satisfação que falaremos sobre o tema Neuroquímica da Aprendizagem. O que acontece em nível molecular no exato momento em que o cérebro aprende algo novo? Essa é uma pergunta que interessa a públicos muito diferentes. Se você é clínico, neuropsicólogo, neuropsicopedagogo, entender essa química vai ajudar a fundamentar cientificamente decisões que você já toma todos os dias na sua rotina de atendimentos. Vai colaborar a decidir quando desafiar mais um paciente, quando reduzir a exigência de uma tarefa, quando insistir em repetição, quando sugerir uma pausa. Para você que é estudante, professor ou simplesmente alguém curioso sobre como o próprio cérebro funciona, esta palestra também te interessa, pois vai te dar ferramentas concretas, não apenas conceitos abstratos, mas estratégias de estudo com respaldo direto em pesquisa recente. Essa palestra não pretende transformar você em neurocientista, nem substituir a leitura direta dos artigos científicos que vamos citar ao longo do caminho. O objetivo é bem mais modesto e, ao mesmo tempo, bem mais aplicável. Oferecer um mapa conceitual sólido, com respaldo científico atual, que te ajude a compreender por que certas estratégias de estudo e de estimulação cognitiva funcionam melhor do que outras. E, principalmente, oferecer ferramentas concretas para aplicar, né, nos seus próprios estudos, no seu trabalho, com pacientes ou alunos. A estrutura da nossa palestra será a seguinte: bloco 1, vamos falar sobre a dopamina, o motor da motivação para aprender. Bloco 2, glutamato e GABA, e a base sináptica da memória. O bloco 3, cortisol e noradrenalina, e o ponto ótimo da ativação para o estudo. Bloco 4, o papel do sono na consolidação da memória, que é um tema bastante subestimado em nossos dias. O bloco 5 e último, vamos falar sobre BDNF, neuroplasticidade e uma estratégia de estudo com forte respaldo científico chamada prática de recuperação. Após os 5 blocos, vamos encerrar com uma síntese, que é um protocolo de 5 passos, baseado em tudo o que discutiremos, que você pode aplicar tanto na sua prática clínica ou pedagógica, quanto nos seus próprios estudos. Dando início ao bloco 1, que é o bloco da dopamina, o motor da busca por aprender, vamos começar, não é, falando provavelmente da molécula mais citada ultimamente, né? E também a mais
mal compreendida quando o assunto é aprendizagem. Existe uma ideia simplificada e extremamente popular de que a dopamina é o hormônio do prazer. Será que essa ideia simplificada exprime o significado correto e completo dessa molécula? Claro que não. Dopamina não é simplesmente o hormônio do prazer. Essa ideia popular, que a dopamina é a molécula do prazer, está incompleta. A dopamina está muito menos ligada ao prazer em si e muito mais ligada à motivação, à antecipação de recompensa e à aprendizagem. Um estudo publicado na revista Nature, conduzido por Cogniton, Lindo Dudman, utilizou camundongos geneticamente modificados em tarefas de condicionamento, monitorando a liberação de dopamina no estriado mesolímbico em tempo real através de fotometria de fibra óptica. Essa metodologia integrou rastreamento computacional de movimentos orofaciais e manipulação optogenética em circuito fechado para demonstrar que a dopamina modula dinamicamente a taxa de aprendizado de novas políticas motoras. Os camundongos não precisavam correr em labirintos, mas sim aprender a associar estímulos e ajustar suas ações motoras finas. Nesse experimento, a tarefa básica dos camundongos era o quê? Emitia um sinal sonoro ou visual, que era uma dica preditiva. Após um breve intervalo de tempo, eles recebiam uma recompensa líquida, água com açúcar, liberada por um bocal. Conforme os animais repetiam as tentativas e aprendiam a tarefa, eles começavam a antecipar a recompensa de forma ativa. Eles realizavam movimentos orofaciais e corporais, como lamber o bocal antecipadamente e ajustar a postura da cabeça e dos bigodes. Então, o que é que os camundongos, quando eles associaram o sinal sonoro ou visual, que era uma forma de predizer que vinha algo ali no bocal, que ia cair um líquido, que é uma água com açúcar, né? E os camundongos, após esse sinal preditivo, já se colocavam próximo ao bocal, na posição para receber aquele líquido. O que mudou na análise? Tradicionalmente, cientistas apenas mediam se o camundongo lambia ou não o bocal, porque antes desse experimento, outros experimentos já tinham sido feitos e não mediam, né, a forma como esse estudo conseguiu, através de câmeras de alta velocidade e algoritmos computacionais, para mapear todo o conjunto de micromovimentos faciais. Então, esse estudo que eu estou trazendo é um estudo mais elaborado, porque não apenas mediam e observavam se o camundongo lambia ou não o bocal de onde saía o suco ali, a água com açúcar. Esse estudo ele era mais amplo, ele ia mais além, porque através de tecnologia conseguia mapear todo o conjunto de micromovimentos faciais. O referido estudo mostrou em modelo experimental animal que a atividade dopaminérgica mesolímbica pode ajustar dinamicamente
a taxa de aprendizagem a partir das consequências das ações. Esse resultado ajuda a compreender como sinais relacionados à recompensa podem modular a velocidade com que novas informações são incorporadas ao comportamento. Porém, não é uma demonstração direta em humanos. Esse estudo foi realizado, né, ele é um modelo experimental animal, ele foi realizado com camundongos. Né? A gente pode tomar como base, né, mas não é uma demonstração direta em humanos. A via mesolímbica é um circuito de dopamina no cérebro que controla o prazer, a motivação, a recompensa e a aprendizagem. A motivação pode ser intrínseca ou extrínseca. Uma revisão narrativa publicada por Einstein sintetizou 2 décadas de estudo de neuroimagem sobre motivação por recompensa em humanos saudáveis. Esse estudo evidenciou relações recíprocas entre motivação, aprendizagem, memória de trabalho e atenção. O sistema dopaminérgico, portanto, não está isolado em um compartimento de prazer apenas. Ele está entrelaçado com praticamente todas as funções cognitivas que sustentam o aprendizado. Essa revisão discute também a diferença entre a motivação intrínseca e a motivação extrínseca. A motivação intrínseca está ligada ao interesse genuíno pela atividade, e a motivação extrínseca ligada a recompensas externas. O nosso sistema dopaminérgico responde a ambas, mas de forma diferente ao longo do tempo. A motivação extrínseca tende a diminuir quando o estímulo externo desaparece, enquanto a motivação intrínseca, associada à percepção de competência crescente, tende a se sustentar de forma mais duradoura. A aplicação prática dessa motivação intrínseca e extrínseca, ela é bastante direta, tanto para a clínica quanto para a educação. Tarefas com nível de desafio calibrado, que não está nem no nível muito fácil e não está no nível muito difícil, com feedback claro sobre o progresso, mantém o sistema dopaminérgico ativado e engajado ao longo do tempo, favorecendo tanto motivação quanto retenção do conteúdo aprendido. Quando analisamos tarefas fáceis e tarefas muito difíceis, é necessário também analisar os estados emocionais, as habilidades de quem vai executar as tarefas e a produtividade. Dessa forma, é possível fazer uma correlação entre o nível de habilidade da pessoa com o nível de dificuldade da tarefa. Então, nós fizemos aqui 2 paralelos: tarefas muito fáceis com tarefas muito difíceis. No desenvolvimento de tarefas fáceis ou tarefas que exigem baixo desafio, quando comparado com pessoas com baixa habilidade, o que é que acontece? A tarefa se torna sem graça. E quem vai executar não se importa com ela, pois essa tarefa não representa algo interessante que tenha valor, não traz para a pessoa nada que o estimule o desempenho dessa tarefa. E por isso,
acaba gerando o quê? Apatia nessa pessoa. Essa combinação de baixo desafio ou de tarefas fáceis, né, com a baixa habilidade, gera apatia porque a tarefa perde completamente o valor pela falta de estímulo biológico ou psicológico para realizá-la. No caso das tarefas fáceis, quando pessoas com alta habilidade vai desenvolver uma tarefa fácil, essa pessoa que já tem um domínio de conteúdo, de competência, um domínio da atividade, essa tarefa fácil para essa pessoa com alta habilidade, ela não exige esforço nenhum. Se não exige para quem tem baixa habilidade, para quem tem alta habilidade, muito menos. E a pessoa se sente entediada, desconsidera a tarefa como algo interessante, importante, que vai agregar a sua ao seu conhecimento, à sua vida. Então gera tédio, não é? Para quem já está no nível alto de habilidade. Se a gente parar agora para analisar as tarefas muito difíceis para pessoas com baixa habilidade e para pessoas com alta habilidade. Vamos ver caso a caso. Para pessoas com baixa habilidade, que vai desenvolver uma tarefa muito difícil, que exige um alto desafio, o que é que vai acontecer? O sentimento de incapacidade dessa pessoa diante dessa tarefa muito difícil, o sentimento de incapacidade acaba travando a execução e, logicamente, o desempenho dessa pessoa. Então, tarefas difíceis demais para o seu nível atual. Existe uma discrepância, uma distância muito grande entre a tarefa, o nível de habilidade exigido na tarefa, com a habilidade que a pessoa tem atualmente. E essa discrepância, esse sentimento de incapacidade que acaba gerando ansiedade e estresse na pessoa, no executor da tarefa. Porque quem atribuiu a tarefa não se preocupou em calibrar o nível de desafio que a tarefa exige com a habilidade que a pessoa já possui. Esses sistemas motivacionais precisam estar calibrados, porque quando acontece, nesse primeiro caso aqui, de tarefas muito difíceis com pessoas com baixa habilidade, essas pessoas não têm um bom desempenho e não vai ter aprendizagem, porque a tarefa está exigindo um nível muito mais alto do que o nível de habilidade que aquela pessoa possui. É importante que as tarefas motivacionais tenham um certo desafio para gerar estímulo, mas quando a discrepância é muito mais alta, está muito desnivelado. E aí a aprendizagem não vai ser satisfatória, porque o nível que a tarefa está exigindo é muito alto e a pessoa ainda não alcançou aquele nível de habilidade. Tarefas muito difíceis para pessoas com alta habilidade. Nesse caso, há uma correspondência. O nível de dificuldade, o grau de dificuldade que a tarefa exige, com o preparo, a habilidade que o executor possui, não é? Está equiparado. Nesse caso aqui, é o desafio ótimo ou fluxo
e para alguns autores, né, chamam de nível flow, quando o nível de habilidade do executor está compatível com o nível, o grau de dificuldade que a tarefa exige. E daí a importância de saber selecionar, de considerar o público que nós estamos trabalhando no momento da seleção das tarefas, dos desafios, das atividades, para que não gere tédio, apatia, ansiedade, desinteresse, a produtividade cai, o aprendizado é prejudicado. Então, exige para fazer uma boa seleção das atividades, ou tarefas, ou desafios, é de grande importância conhecer o público que vai receber aquelas tarefas, né, para desenvolver aquelas tarefas, aquelas atividades. Um exemplo que a gente pode citar, imagine um programador sênior, alguém que já está com um conhecimento bem avançado com relação às tecnologias. E essa pessoa já tem o hábito de trabalhar desenvolvendo software complexos e tudo mais, e essa pessoa se depara com uma tarefa, com o desafio à altura da sua capacidade, do seu preparo. E nesse ponto, que é o ponto ótimo, não é? Ou chamado por alguns estudiosos como ponto ou nível estado, flow, esse é o ideal, para que não haja uma discrepância de oferecer tarefas com alto desafio para um público que ainda está com um nível bem baixo de desenvolvimento de habilidades. As estratégias motivacionais e também de feedback, essas estratégias, elas devem ser proporcionais ao nível de habilidade do público que está sendo trabalhado. E, ao passar do tempo, o grau de dificuldade seja aumentado aos poucos, no mesmo obedecendo a essa proporcionalidade. Aumenta o desafio quando a pessoa está preparada para resolver aquela tarefa, aquela atividade, aquele desafio. E é importante também lembrar que alguns, como esse tema é um tema que abarca pessoas tanto da área de saúde, saúde mental, psicopedagogia, professores, alunos, é um público diverso. É importante também salientar, para quem trabalha com estimulação cognitiva e também reabilitação cognitiva com pessoas idosas. Então, essas estratégias motivacionais e de feedback devem ser individualizadas. Deve fazer um estudo antecipado do nível, dos construtos que o envelhecimento, né, da pessoa, se estiver trabalhando com idosos, ainda não teve um comprometimento maior. Então, é importante avaliar quais os construtos que já foram prejudicados com envelhecimentos, quais os construtos que foram preservados, que estão preservados, e trabalhar a estimulação cognitiva, ofertando atividades, desafios ou tarefas que sejam compatíveis com o nível em que a pessoa está. E com isso, a gente não quer dizer que o envelhecimento, a pessoa não tenha condições de resolver, e o mecanismo de erro de predição, de recompensa,
deixe de funcionar da terceira idade, não é isso. Mas o envelhecimento está associado a mudanças nos sistemas dopaminérgicos, incluindo alterações na disponibilidade de receptores e na sinalização de valor, de achar que é interessante ou não aquela tarefa. Se ele não gosta da tarefa, do problema que está sendo proposto para ser resolvido, se ele não se identifica, ele não enxerga valor, significado, importância, dificilmente ele vai se engajar, não é? Então é importante conhecer o público que vai receber as tarefas, as atividades, para ter um desempenho satisfatório, para que essas estratégias motivacionais e de feedback tenham um resultado satisfatório e gere aprendizagem, né? Vamos agora para o segundo bloco da nossa palestra. Esse segundo bloco trata de dois neurotransmissores mais abundantes no sistema nervoso central. Eles trabalham em atividades opostas e complementares. O glutamato, principal neurotransmissor excitatório, e o GABA, principal neurotransmissor inibitório. Então, enquanto o glutamato tem a função de excitar, o GABA tem a função de inibir. Então, eles têm atividades opostas e complementares. O glutamato é um dos grandes protagonistas químicos da comunicação entre os neurônios. Ele é o principal neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central, ou seja, ele participa da ativação dos circuitos neurais. E isso particularmente importante quando falamos de aprendizagem, porque aprender envolve mudanças na eficiência das conexões entre os neurônios. Mas o glutamato não trabalha sozinho. Para que uma rede neural funcione adequadamente, precisamos também de mecanismos inibitórios, que aí entra em ação o GABA. Equilíbrio entre excitação e inibição. O glutamato e o GABA juntos sustentam o que a literatura chama de balanço excitação-inibição, um equilíbrio dinâmico essencial para toda a atividade cerebral. Um estudo publicado e conduzido por Wen e colaboradores descreveu em detalhe molecular como receptores de glutamato e GABA mantêm esse diálogo cruzado que regula de forma homeostática a excitabilidade neural em todo o cérebro. Mas qual a relação do trabalho do glutamato e GABA para a aprendizagem? É o que nós vamos ver agora. O mecanismo celular, considerado a base da formação de memórias, potenciação de longo prazo, LTP, depende diretamente da atividade glutamatérgica, especialmente por meio de receptores NMDA, N-metil-D-aspartato. É um tipo especial de canal iônico no cérebro que é ativado pelo glutamato, que é o principal neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central. Ele deixa entrar cálcio e sódio nas células, o que é essencial para o aprendizado, para a memória e para a plasticidade dos neurônios. Quando um circuito neural é ativado repetidamente, de forma coordenada, a transmissão sináptica glutamatérgica naquele circuito se fortalece, tornando aquela conexão mais eficiente. O GABA, por sua vez, atua esculpindo esse processo, garantindo que apenas os circuitos relevantes sejam fortalecidos e que o ruído neural
de fundo seja contido. Então, o GABA, ele controla o que precisa ser fortalecido e o que precisa ser inibido. Uma outra revisão publicada e conduzida por Tsuboy e colaboradores explica que neuromoduladores como a dopamina, estudada no bloco anterior, atuam regulando justamente esse balanço entre glutamato e GABA, e que desequilíbrios dessa regulação estão implicados em quadros como ansiedade e dificuldades de concentração. Isso conecta diretamente os dois primeiros blocos dessa palestra. O bloco 1, nós vimos a ação da dopamina na promoção da motivação. E no bloco 2, esse que nós estamos falando agora, nós temos a ação do glutamato e GABA na formação de memória. Não são processos separados. A ação da dopamina com glutamato e GABA. Eles compartilham a maquinaria neuroquímica. Estão trabalhando em conjunto, cada um na sua função, mas exercem funções colaborativas. Se usarmos uma metáfora para explicar melhor como funciona a ação conjunta do glutamato e GABA, nós podemos usar a metáfora de uma orquestra. O glutamato seria a seção que impulsiona o ritmo, que faz a música avançar. O GABA seria o maestro, garantindo que nenhum instrumento toque fora de hora e que existam silêncios estratégicos exatamente onde são necessários. Uma sessão de estudo ou de estimulação cognitiva bem-sucedida depende dessa mesma dança entre impulso e freio. Informação suficiente para gerar excitação e engajamento, mas não tanto a ponto de sobrecarregar a capacidade de filtragem do sistema, que depende diretamente do GABA. Por que a repetição espaçada funciona? Uma aplicação prática importante, considerada uma estratégia robusta de aprendizagem, é a repetição espaçada. Seus efeitos provavelmente envolvem múltiplos processos de plasticidade e consolidação, dos quais a atividade glutamatérgica e o equilíbrio entre excitação e inibição fazem parte. Vale explicar, com um pouco mais de detalhe, por que a repetição espaçada, estudar o mesmo conteúdo em sessões distribuídas ao longo de dias ou semanas, em vez de concentrar tudo em uma única sessão. É tão mais eficaz do que a repetição maciça concentrada em pouco tempo. É a questão do aluno deixar para estudar tudo na véspera, o conteúdo inteiro na véspera de uma avaliação, de uma atividade. A eficácia da repetição espaçada é muito bem estabelecida em ciência da aprendizagem. É como se o circuito precisasse relaxar parcialmente entre uma ativação e outra para que os mecanismos de plasticidade sináptica envolvidos sejam eficientes na consolidação da memória. Isso tem implicação direta para o desenho de qualquer protocolo de estudo ou de estimulação cognitiva. Distribuir a prática ao longo do tempo, em vez de concentrá-la, não é apenas uma recomendação de bom senso pedagógico. Ela também, hoje, é um substrato neuroquímico relativamente bem descrito, ligado diretamente à forma como
O par glutamato-GABA sustenta a formação de memórias de longo prazo. Outro ponto prático importante é que o balanço excitação-inibição, ou seja, a ação do glutamato e do GABA, esse balanço é sensível ao estado fisiológico geral do corpo, incluindo o nível de ativação do sistema nervoso autônomo. É por isso que técnicas simples de regulação da respiração têm respaldo crescente como facilitadoras tanto de foco quanto de aprendizagem. O bloco 3 que vamos iniciar agora é também de grande importância tanto para quem estuda quanto para quem ensina ou atende. Está relacionado ao estresse. Sua tradução bioquímica via cortisol e noradrenalina. Diante de uma situação percebida como estressora, dois sistemas se ativam quase simultaneamente. O sistema nervoso simpático libera noradrenalina e adrenalina, gerando alerta imediato. E o eixo hipotálamo-hipófise adrenal, mais lento, culmina na liberação de cortisol pelas glândulas adrenais. O cortisol e a noradrenalina são os principais hormônios e mensageiros químicos liberados pelo corpo nas respostas ao estresse. A noradrenalina age de forma rápida no alerta imediato de luta ou fuga, enquanto o cortisol atua logo depois para fornecer energia constante e manter o corpo funcionando até o perigo passar. O cortisol é o principal glicocorticoide natural produzido pelo córtex das glândulas suprarrenais. Ele se liga a receptores que estão amplamente distribuídos no cérebro, com expressão relevante em regiões como hipocampo, amígdala e córtex pré-frontal. Exatamente as regiões que sustentam memória, emoção e funções executivas. O estresse, ele pode ser considerado agudo ou crônico. Ao contrário do que se costuma pensar, a relação entre cortisol e desempenho cognitivo não é simplesmente negativa. Um estudo conduzido por Sherman e outros colaboradores demonstrou, por meio de ressonância magnética funcional combinada com manipulação farmacológica do cortisol, que a hidrocortisona favoreceu especificamente a codificação de memórias associativas positivas e emocionalmente estimulantes. A relação entre estresse, cortisol e desempenho cognitivo é complexa e depende da intensidade, duração, o contexto em que acontece e também características da tarefa. Alguns estudos apontam para uma relação não linear entre ativação e desempenho, enquanto estudos experimentais mostram que o cortisol pode, em determinadas condições, favorecer a codificação de informações emocionalmente relevantes. Isso explica um fenômeno que todos nós já vivenciamos. Lembramos com riqueza de detalhes momentos de estresse agudo, emocionalmente carregados. Mas o estresse crônico, sustentado ao longo de semanas ou meses, tende a prejudicar a memória de forma consistente. Mecanismos descritos na literatura incluem redução de arborização dendrítica e alteração de transmissão glutamatérgica em regiões hipocampais sob
exposição prolongada a glicocorticoides. Dentro ainda do nosso bloco 3, né, relacionado ao estresse, um outro ponto importante é o ponto ótimo de cortisol. Será que existe esse ponto ótimo? Será que é possível determinar esse ponto ótimo de cortisol? Nós vamos ver a correlação entre a faixa de ativação e desempenho cognitivo. Será que existe um valor ideal de cortisol para aprender? Nós já vimos que o cortisol é importante nesse processo de aprendizagem. Mas qual é o ponto ótimo que o nosso organismo funciona com um desempenho cognitivo favorável? Cientificamente, é melhor substituir ponto ótimo por faixa de ativação. Substituir a expressão ponto ótimo por faixa de ativação, ou nível de estresse em que o desempenho pode ser favorecido, e não em uma concentração ótima universal de cortisol. Quando falamos em cortisol e aprendizagem, existe uma ideia muito conhecida de que o desempenho poderia seguir uma curva em U invertido. Pouca ativação pode vir acompanhada de baixa energia ou engajamento. Uma ativação moderada pode favorecer atenção e preparação, e uma ativação excessiva pode começar a prejudicar a atenção, memória de trabalho e recuperação de informações. Mas atenção, essa curva não significa que exista uma quantidade universalmente ótima de cortisol no sangue. O efeito do cortisol depende da intensidade e duração do estressor ou da atividade estressora. Depende também do momento em que o cortisol é liberado. Depende da tarefa que estamos realizando, do contexto emocional e das características individuais. Portanto, não podemos dizer este ou aquele é o nível ideal de cortisol para aprender. Depende de muitas variáveis que precisam ser consideradas. Daí a importância de substituir a expressão ponto ótimo por faixa de ativação. Existe uma faixa. Dentro dessa faixa, não é possível o ideal de cortisol para aprender. Tarefas mais simples e automatizadas tendem a tolerar e até se beneficiar de níveis de ativação um pouco mais altos, enquanto tarefas complexas, que exigem raciocínio flexível e memória de trabalho, tendem a ser prejudicadas já em níveis moderados de ativação excessiva. Para quem trabalha com população idosa, deve destacar que a disfunção crônica do eixo hipotálamo-hipófise adrenal, HPA, tem sido associada em revisões recentes a maior vulnerabilidade do hipocampo e a maior risco de deterioração cognitiva ao longo do envelhecimento. E isso reforça que manejo do estresse não é acessório em um protocolo de estimulação cognitiva, é parte estrutural do protocolo. Manter, não é, o manejo desse estresse, principalmente para os idosos. A aplicação prática mais direta deste bloco, pensando especificamente em contexto de estudo ou de avaliação, é a seguinte:
ansiedade de desempenho excessiva, estado de ativação muito acima da faixa de ativação, tende a prejudicar exatamente a capacidade de recuperar informação que se está tentando demonstrar, criando um ciclo vicioso. Reconhecer o próprio nível de ativação antes de iniciar uma tarefa cognitivamente exigente é, portanto, uma estratégia com respaldo neurobiológico direto, não apenas uma recomendação de bem-estar genérica. Esse ciclo vicioso merece um comentário adicional, porque ele é extremamente comum na prática clínica. Um paciente ou um aluno, diante de uma tarefa de memória ou de uma avaliação, começa a sentir ansiedade antecipatória. Essa ansiedade eleva a ativação simpática do nosso sistema nervoso simpático e o cortisol para além da faixa ótima. A elevação excessiva prejudica temporariamente o desempenho na tarefa. O desempenho prejudicado é interpretado pela própria pessoa como confirmação de incapacidade, e essa interpretação retroalimenta a ansiedade na tentativa seguinte. Compreender esse ciclo em termos neuroquímicos e não apenas em termos puramente psicológicos costuma ajudar bastante tanto o profissional quanto o próprio paciente a desnaturalizar a ideia de eu simplesmente não tenho boa memória, substituindo-a por uma compreensão mais precisa. Meu nível de ativação neste momento específico está fora da faixa ótima para esta tarefa. E essa avaliação depende de autoconhecimento, de se perceber que o seu nível de ativação naquele momento específico ali da tarefa ou numa situação estressora, o seu nível de ativação está fora da faixa ótima para o melhor desempenho naquela tarefa. Para quem atua especificamente com população idosa, vale acrescentar que alterações relacionadas à idade na regulação do eixo HPA podem tornar essa população particularmente sensível a esse ciclo, especialmente em contextos de avaliação neuropsicológica formal, nos quais a ansiedade de desempenho é bastante comum. Isso reforça a importância de estratégias de acolhimento e de regulação emocional antes do início de qualquer tarefa avaliativa ou de estimulação mais desafiadora com esse público, o público idoso. Nosso quarto bloco é o sono. E costuma ser subestimado esse item tão importante para todos nós, em qualquer idade. O sono é fundamental e um sono de qualidade, tanto para estudantes quanto para profissionais. O papel do sono na consolidação da memória é de fundamental importância. Durante muito tempo, o sono foi entendido apenas como um estado passivo de proteção da memória contra interferências externas. A neurociência contemporânea mudou completamente essa visão. Uma revisão publicada na revista Neuro, conduzida por Brodt e outros companheiros, descreve o sono como um estado cerebral ativo no qual padrões de disparo neural registrados durante o aprendizado são repetidamente reativados. Um fenômeno chamado replay favorece a consolidação tanto de memórias dependentes quanto de não dependentes do hipocampo. Estágios do sono.
Essa mesma revisão citada anteriormente detalha como diferentes estágios do sono cumprem funções distintas e complementares. Durante o sono de ondas lentas, o hipocampo reativa memórias recém-formadas em coordenação com oscilações corticais e fusos do tálamo, favorecendo a transferência gradual dessas memórias para o neocórtex, onde se tornam mais estáveis e duradouras, processo chamado consolidação sistêmica. Já durante o sono REM, também parece participar de processos de plasticidade e de diferentes formas de consolidação, incluindo aspectos de memórias emocionais e procedimentais. Em outras palavras, aprender não termina quando você fecha o livro ou desliga o computador. Uma parte substancial e absolutamente necessária do processo de aprendizagem acontece horas depois, enquanto você dorme. E é justamente enquanto você dorme que essa parte substancial e necessária do processo de aprendizagem acontece. Isso tem uma implicação prática enorme e um tanto contraintuitiva para a cultura de produtividade que muitas vezes valoriza noites mal dormidas em nome do estudo. Privar-se do sono após uma sessão de estudo compromete diretamente a consolidação daquilo que acabou de ser aprendido. Por mais bem feita que seja a sessão de estudo em si, é importante que após essa sessão, o longo período de estudo, é importante que tenha o sono para que esse aprendizado seja consolidado. Existe um mito muito praticado, né, de virar a noite estudando. Eu vou virar a noite estudando e dou conta de todo o conteúdo. Será que isso é verdade ou será que é mito? Não é? Esse ponto merece ser dito com todas as letras, porque contraria um mito extremamente difundido, especialmente entre estudantes em períodos de prova. A ideia de que virar a noite estudando, sacrificando o sono para revisar mais conteúdo, é uma estratégia, não é uma estratégia eficaz. Do ponto de vista neuroquímico que acabamos de discutir, essa estratégia tende a ser contraproducente em pelo menos dois sentidos simultâneos. Primeiro, o conteúdo estudado na noite sem sono tem sua consolidação diretamente prejudicada pela ausência do processo de replay que discutimos. Esse processo de replay acontece durante o sono. Segundo, o desempenho no dia seguinte, incluindo justamente o dia da prova ou da avaliação, tende a ser prejudicado pela privação do sono em si, afetando a atenção, a velocidade de processamento e controle inibitório. A curto prazo, a sensação subjetiva pode até ser de ter revisado mais conteúdo. Existe um aparente ganho, mas a evidência científica aponta consistentemente na direção oposta aos termos de retenção real. Isso é especialmente relevante para quem trabalha com estudantes em períodos de prova ou com pacientes em reabilitação cognitiva. Qualquer protocolo sério de estimulação ou de estudo deveria incluir de forma explícita orientação sobre higiene do sono, não como recomendação genérica de bem-estar, mas como parte estrutural do próprio protocolo de aprendizagem, porque é durante o sono que boa parte do trabalho neuroquímico de consolidação efetivamente acontece.
Um ponto adicional relevante, especialmente para quem atua com pessoas idosas, sabemos que a arquitetura do sono se modifica ao longo do envelhecimento, com redução proporcional do sono, de ondas lentas e maior fragmentação do sono noturno. Revisões recentes em neurociência do sono discutem que essas alterações podem, em parte, contribuir para as queixas de memória mais comuns nessa faixa etária, e que cochilos diurnos breves e bem posicionados ao longo do dia têm sido documentados como estratégia, como potencial de recompensar, ainda que parcialmente, parte dessa fragmentação do sono noturno. Essa prática de fragmentação, de ter espaços, não é, diurnos, cochilos diurnos breves, pode favorecer, não é, o tempo de reação e possivelmente alguns aspectos de consolidação da memória. Isso não substitui, evidentemente, uma boa noite de sono, que é o ideal. A boa noite de sono é o ideal, mas pode ser um recurso complementar interessante dentro de um protocolo de estimulação cognitiva voltado a essa população. Chegamos ao nosso último bloco temático, que une dois assuntos complementares: base molecular da neuroplasticidade, que é sustentada pelo fator neurotrófico derivado do cérebro, conhecido como BDNF. A união desses dois assuntos é uma estratégia prática de recuperação ou tentativa de relembrar informações. O BDNF promove a sobrevivência de neurônios, estimula a maturação de neurônios novos e também sustenta a potenciação de longo prazo, estudado no segundo bloco dessa palestra. O BDNF é uma proteína essencial para a vitalidade cerebral. Um estudo produzido por Zeng investigou o chamado efeito de teste, ou prática de recuperação, que é o mesmo que recordar ou tentar recordar uma informação. A evidência consistente, já bem estabelecida na literatura de ciência cognitiva, de que testar ativamente a própria memória, tentando recordar uma informação sem consultá-la, produz retenção superior a médio e longo prazo, quando comparado a simplesmente reler ou reestudar o mesmo material passivamente. Outros autores discutem, inclusive, como esse benefício está relacionado à capacidade de memória de trabalho, sugerindo que o desafio inerente ao ato de recuperar informação de forma ativa é justamente o que fortalece o traço da memória. Por que isso funciona tão bem do ponto de vista neuroquímico? Porque o ato de recuperar ativamente uma informação reengaja os mesmos circuitos glutamatérgicos e o mesmo processo de potenciação de longo prazo que discutimos no segundo bloco, quando falamos do glutamato e do GABA. Mas de uma forma mais exigente, mais próxima do desafio calibrado que discutimos no primeiro bloco sobre dopamina, essa recuperação ativa é, ao mesmo tempo, mais motivadora e mais eficaz para a consolidação sináptica do que releitura passiva. Um caso raro em que a estratégia de estudo mais desconfortável no curto prazo é também a mais eficaz no longo prazo. Vale acrescentar que errar durante uma tentativa de recuperação ou de relembrar uma informação
Se a pessoa não conseguir lembrar de algo, ou lembrar parte, não lembrar de tudo, esse relembrar de forma incorreta não é um sinal de fracasso do método, é parte esperada e até produtiva do processo. O próprio esforço de tentar recuperar alguma informação, mesmo quando resulta em um erro, parece preparar o circuito neural para uma consolidação mais eficaz, assim que a informação correta é revisitada logo em seguida. Um fenômeno que a literatura descreve como benefício do erro produtivo. Isso é particularmente importante de comunicar a pacientes e alunos que muitas vezes evitam a prática de recuperação justamente por medo de errar, sem perceber que esse mesmo esforço, mesmo quando mal sucedido na primeira tentativa, já está contribuindo positivamente para a consolidação da memória. Então, é importante a tentativa de recuperar o que foi estudado, o que foi lido, mesmo que não consiga recuperar todo o assunto, todo o conteúdo estudado, mas o próprio esforço de tentar recuperar aquelas informações tem um efeito positivo, porque vai ativando as rotas neurais para conseguir relembrar. Então, de toda sorte, é positivo, é positiva a tentativa de recuperar, mesmo que não consiga recuperar completamente sem consultar o material. A aplicação prática aqui é bastante direta. Substituir sempre que possível releitura passiva de anotações e materiais por momentos estruturados de autoteste, tentar recordar, tentar escrever tudo o que relembra, sem consultar o material estudado. Explicar em voz alta sem consultar o material, mesmo que não consiga relembrar tudo, mas o que consegue relembrar, tanto escrever quanto explicar em voz alta, vai gerar um ganho positivo enorme. Isso vale tanto para quem estuda para uma prova, quanto para protocolos de estimulação cognitiva, nos quais tarefas de evocação livre tendem a ser mais eficazes a longo prazo do que tarefas de simples reconhecimento ou reexposição passiva do estímulo. Vale explicar por que a releitura passiva costuma ser uma estratégia de estudo tão popular, apesar de menos eficaz. Ela gera aquilo que a leitura científica cognitiva chama de ilusão de fluência. Quando relemos um texto pela segunda ou terceira vez, o processamento se torna mais fácil e mais fluido, e essa fluência subjetiva é frequentemente confundida pelo próprio estudante com um domínio real do conteúdo. A prática de recuperação, por ser mais desafiadora e menos confortável no momento em que é realizada, tende a ser subjetivamente percebida como menos eficaz do que a releitura, exatamente o oposto do que a evidência científica demonstra. Esse descompasso entre percepção subjetiva de aprendizagem e aprendizagem real é um dos achados mais robustos e mais importantes de toda a literatura sobre estratégias de estudo, e vale a pena ser explicitamente comunicado a pacientes, alunos e familiares, que muitas vezes resistem à prática de recuperação justamente por ela parecer menos eficaz no calor do momento. Protocolo de estudo baseado em neuroquímica.
Chegamos ao momento de integrar tudo o que discutimos hoje em um protocolo prático, aplicável, tanto na sua própria rotina de estudo, quanto no seu trabalho clínico ou pedagógico com outras pessoas. Percorremos 5 sistemas: dopamina, o par glutamato GABA, cortisol e noradrenalina, mecanismos de consolidação durante o sono e o eixo BDNF neuroplasticidade. Este último é conectado à prática de recuperação como estratégia de estudo. Nenhum desses sistemas atua isoladamente. Eles formam a rede integrada e é justamente essa integração que sustenta de forma robusta o processo completo de aprender algo novo e retê-lo ao longo do tempo. Diante disso, propomos um protocolo de 5 passos, direto e aplicável, sintetizando os 5 blocos de hoje. O protocolo, o primeiro passo, calibre o desafio. De que forma? Busque tarefas nem fáceis demais, nem difíceis demais, com feedback claro sobre o progresso, para manter o sistema dopaminérgico engajado. O segundo passo, proteja o foco. Elimine distrações durante os períodos de estudo ou de estimulação cognitiva, preservando a capacidade do sistema GABAérgico de filtrar ruído e consolidar o sinal relevante. Terceiro, regule a ativação. Antes de tarefas cognitivamente exigentes, avalie seu próprio nível de estresse e utilize estratégias simples de regulação, como a respiração, buscando uma faixa ótima de ativação. Quarto, proteja o sono. Trate as horas de sono após uma sessão de estudo ou de estimulação como parte integrante do processo de aprendizagem, não como um tempo perdido. Quinto, pratique recuperação ativa. Substitua a releitura passiva por autoteste, evocação livre e explicação em voz alta, sempre que possível. Para tornar esse protocolo ainda mais concreto, pense em um exemplo simples de aplicação, seja um contexto clínico, seja no seu próprio estudo. Antes de iniciar uma sessão de 30 e 40 minutos dedicada a um novo conteúdo, reserve 1 minuto para calibrar a expectativa sobre a dificuldade da tarefa e para fazer uma respiração regulatória breve. Durante a sessão, elimine notificações e distrações externas. Nos últimos 5 minutos da sessão, em vez de reler o material uma última vez, feche os olhos e feche o material e tente recordar de memória os pontos principais. Essa é a prática de recuperação em ação. E na noite seguinte a essa sessão de estudo, priorize genuinamente uma boa noite de sono, sabendo que é justamente ali que grande parte da consolidação vai efetivamente acontecer. Esses 5 simples, repetido de forma consistente, incorpora na prática os 5 sistemas neuroquímicos que discutimos ao longo de toda a palestra de hoje. Para quem atua em clínica, esse protocolo pode orientar diretamente o desenho de sessões de estimulação cognitiva, calibrar a dificuldade das tarefas, cuidar do ambiente físico e emocional da sessão, incluir orientação sobre sono como parte do plano terapêutico e priorizar atividades de evocação ativa sobre atividades de simples reconhecimento passivo. Para quem atua na educação, o mesmo protocolo se traduz em desenhos de aulas, de tarefas e de avaliações. Para o público geral, esse protocolo pode ser aplicado diretamente aos próprios estudos, seja para uma prova, um concurso, ou simplesmente para aprender algo novo por interesse pessoal. Vale destacar, por fim,
que nenhum desses 5 passos exige recursos sofisticados, equipamentos caros ou conhecimento técnico avançado para ser colocado em prática. Eles dependem essencialmente de intencionalidade e de consistência. Calibrar conscientemente o nível de desafio de uma tarefa, proteger alguns minutos de foco sem interrupções, fazer uma pausa respiratória antes de uma atividade exigente, priorizar o sono nas noites que seguem um esforço de aprendizagem, trocar sempre que possível a releitura passiva pelo autoteste ativo. São ajustes pequenos, individualmente simples, mas que, sustentados ao longo do tempo, dialogam diretamente com mecanismos neuroquímicos que discutimos hoje e que, por isso mesmo, tendem a produzir resultados consistentes e duradouros. Aqui estão as referências que foram consultadas para fazer o estudo. Aqui uma mensagem final. Chegamos ao final da nossa palestra sobre neuroquímica da aprendizagem. Espero que os 5 blocos abordados aqui tenham tornado esses conceitos não apenas compreensíveis, mas também tangíveis e imediatamente aplicáveis à sua rotina, seja na clínica, pedagógica ou pessoal. Aprender é, ao mesmo tempo, um fenômeno profundamente biológico e profundamente humano. Entender a química por trás desse processo não retira dele o encantamento. Pelo contrário, esse entendimento amplia ainda mais a admiração por tudo aquilo que um cérebro humano é capaz de fazer em qualquer fase da vida. Muito obrigada pela atenção e pela participação. Até a próxima. Aqui estão os meus contatos. Se ficou alguma dúvida ou quer marcar uma sessão de psicoterapia comigo, entre em contato. Estão aí o meu Instagram, o meu WhatsApp, fiquem à vontade. Temos também aqui o e-book sobre habilidades sociais. O e-book trata sobre o significado das habilidades sociais, a neurociência das conexões. Na nossa cultura brasileira, a educação não trabalha sobre as habilidades sociais que são tão essenciais na nossa vida. A comunicação assertiva, a empatia, a habilidade que transforma, né? A escutativa, a gestão de conflitos e negociação, a autoestima, autoconhecimento, enfim, são temas muito interessantes, né, tratados nesse e-book. Se quiser adquirir, o telefone está aí na tela. Um outro tema igualmente importante é o letramento emocional, que também no nosso sistema educacional não é tratado. E muitas pessoas crescem cronologicamente, se desenvolvem, mas emocionalmente falando, são imaturos e não conseguem reconhecer as emoções que sentem e por que sentem o que sentem. Então, nesse e-book sobre letramento emocional, tem aqui a definição do que é letramento emocional, as emoções no cérebro, os pilares, né, do letramento, o vocabulário emocional, reconhecer emoções e relacionamentos, emoção na infância e na educação, regulação emocional, enfim, um assunto bastante interessante e que a nossa sociedade não inclui na grade curricular, o trabalhar e o reconhecimento, e conhecer as emoções.
e tratar essas emoções como algo importante nas nossas vidas. E é isso, querendo adquirir esse e-book, é só ligar para o telefone que está aí no slide. Muito obrigada pela participação de todos, pela atenção, e os meus contatos estão aí. Até uma próxima.